Olá! Aqui nesse vídeo eu venho falar um pouco para você sobre o floral Alma Feminina de Cerejeira. Qual que é esse floral de cerejeira? É este daqui, ó. Ele é assim rosinha, tá? Aqui tem as gotinhas, né, de tratamento. O floral de cerejeira, afinal, para que ele é usado? Por que eu criei os florais Alma Feminina com a cerejeira dentro? O floral de cerejeira, ele é a base de um tratamento sólido, de uma pessoa que quer mesmo mergulhar lá naquelas coisinhas, né? Conflitos emocionais que às vezes não está querendo ver, não está querendo enxergar. O floral de cerejeira é o cuidado com a criança interior, que podemos chamar de criança interior. Podemos chamar também da mente subconsciente ou também chamar da nossa sombra. Afinal, nós temos a nossa luz e nós temos a nossa sombra. O floral de cerejeira, ele proporciona um acolhimento materno para aqueles sentimentos, para todos aqueles aspectos relacionados à sensação de rejeição, né? Sensação de abandono, baixa autoestima, uma insegurança que está muito conectada com aquela criança que já percebia-se medrosa, de repente já tinha uma mãe ou um pai muito medroso, de repente também é aquela pessoa que se percebeu muito excluída, né? Então, às vezes, tinham vários irmãos e ela foi a última, por exemplo, sei lá, 7 irmãos e ela foi a última, né? E aí, essa última já percebia que os pais já estavam mais velhos e não tinham tempo para cuidar. Então, ela se sentiu excluída. Até por trabalhar com constelação familiar sistêmica, eu indico muito o floral cerejeira porque todo mundo tem alguma memória de perceber uma certa rejeição ou uma certa exclusão, que pode não ter sido no âmbito familiar, mas pode ser sim no ambiente escolar, tá bom? Num grupinho de amigos. E que isso ficou ali naquela mente subconsciente guardada como um aspecto de sombra, fazendo com que essa pessoa imagine que se teve um aniversário, todo mundo foi chamado menos ela, né? Mas por quê? Porque talvez ela não seja tão próxima da aniversariante, mas ela já sente como se ela fosse a pior pessoa do mundo, ela foi excluída. Ela manda mensagem no WhatsApp e a pessoa não responde na hora em que ela quer. Ela já sente que está sendo rejeitada. Então, essas são características de pessoas que já têm, sim, um aspecto de sentimento de inferioridade que o floral cerejeira auxilia bastante. Tá? Então é uma pessoa que acha sempre que os outros não querem ser seus amigos, tá? Não precisa ter todas essas características para querer tomar o floral cerejeira, né? Mas precisa sim identificar que todos nós, até por passarmos por desafios em nossa vida, muitas vezes ficamos com a nossa criança interior com medo ou até insegura, com receio que aquilo aconteça de novo. Pode ser também num relacionamento amoroso, onde uma pessoa ela percebe que se repete um ciclo de frustração no relacionamento amoroso e ela quer entender melhor isso. Antes de pensar no relacionamento em si, ela vai ter que pensar em como ela está. Porque o relacionamento são de duas pessoas, né? Não quer dizer que você não esteve bem num relacionamento porque você de repente não está mais com a pessoa, mas ficou anos com essa pessoa, né? Ficou aí anos casado, ou anos namorando, ou anos noiva. Não. Você sabe se os relacionamentos amorosos não estão dando certo a partir do momento em que você se percebe sempre em conflito dentro deles. Então aí sim, pode ser marca da criança interior, que já tem um padrão de observação dos pais, que de repente também podem não ter tido um casamento muito feliz. E a criança observou isso. Lembrando que eu sempre falo que aquilo que educa é o exemplo, então, às vezes, sim, absorvemos padrões dessas observações quando criança, refletindo em nossas vidas. É uma ressonância energética dos nossos antepassados. O floral cerejeira, ele auxilia a nutrir essa criança, a fazer com que ela sinta-se com raízes fortes,
com o pé no chão, mergulhada na profundidade aí do solo, entendendo que ela recebe um fluxo de amor dos seus antepassados e que ela tem sim estrutura para seguir em frente, com confiança, se sentindo inteira. Ela não precisa tudo levar para o exagero da tristeza ou da rejeição, ou achar que ninguém quer saber dela, sempre o sentimento de inferioridade, sempre essa baixa autoestima, tá? Então, o floral de cerejeira, ele vai nutrir essa criança para que ela volte ao sorrir. Então, se você começar a tomar esse floral, não estranha se de repente você vai começar a ter vontade de fazer coisas que você fazia quando menorzinha, quando criança, né? Como mexer um pouco mais na terra, mexer um pouco mais com as plantas, ter tempo de tomar um pouco mais de sol, que seja aí no seu quintal, na varanda do seu apartamento. Não precisa esperar ir para a praia, para o campo, né? A criança, ela gosta desse contato. E sim, quando nós nutrimos a nossa criança interior, nós fortalecemos o nosso mundo adulto, tá? Então aí fica muito mais fácil lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, tentar ir resolvendo os conflitos internos em geral, porque uma criança instável gera um adulto instável. Lembrando que quando falamos criança, é sim a nossa sombra, a nossa mente subconsciente, aquilo que a gente quer colocar uma cortininha na frente do nosso rosto e que a gente não quer olhar. Mas sim, se na maior parte das vezes você está achando que todo mundo está contra você, que todo mundo está querendo o seu mal, que você é menos que todo mundo, já na faculdade achava isso, na escola não conseguia se apresentar na frente das pessoas ou ainda não consegue falar em público, pode ser sim. Esse medo, esse mundinho que a criança fica encolhida por receio. Aí com certeza eu te indico o floral de cerejeira. Em média, a gente sempre fala para tomar 4 gotinhas, 3 vezes ao dia, sublingual. Não deixar perto de aparelhos eletroeletrônicos para que não prejudique a frequência desse frasco, dessas gotinhas, tá bom? E tendo qualquer dúvida, entre em contato comigo. Este aqui não é um curso, é sim um bate-papo com o intuito de resumir o efeito de cada floral, onde já tem os outros vídeos aí, tá bom? Mas se você tem dúvida, escreve para mim. Lembrando que também pode estar realizando consultas online comigo, tá bom? Gratidão!